Fala pessoal, tô de volta aqui, tô indo pro Gira pra eu fazer a nova features aqui do sistema que eu tô desenvolvendo, que é o sistema é um RP. Esse RP, no momento eu tô fazendo produto e serviço e vamos aqui, eu vou executar aqui a aplicação. E aqui essa aplicação é em .NET 10, certo? E um projeto ASP.NET MVC. E ele tem sua estrutura aqui. Conforme eu falei no IA Autônoma, eu não estou utilizando nenhum framework de OpenSpec, entre outros frameworks. Por exemplo, aqui tem um OpenSpec. Esse eu estava utilizando aqui esse OpenSpec, certo? Que é o OpenSpec Drive. E ele é muito bom, legal, para você fazer seu código revisão. Ele faz toda a análise de requisitos, né? Primeiramente. Porém, eu verifiquei que a quantidade de tokens, pessoal, tá muito com problema. E aí eles estão até otimizando isso. Só que aí eles consomem muito token. Porque ele é uma ferramenta Node.js. E aí eu verifiquei que ele vai consumindo token, ele vai trabalhando automaticamente, esse agente. Certo? Aqui nada mais nada menos é um agente OpenSpec criado em Node, que aí ele facilita a documentação de análise de requisito. Você faz, tem todos os comandos dele, certo? E integra várias ferramentas. É muito bom, mas só que você tem que ter um tokens ali bastante para poder utilizar ele em várias plataformas. Você pode utilizar em várias plataformas, GitHub, Git Copiloto, Cloud Code, entre outras plataformas. Só que agora que eu vou fazer aqui, essa features eu quero fazer seguindo um fluxo de uma fábrica de software, certo? Start with, deixa eu executar aqui, banco de dados. O banco de dados está desligado. PS. Subiu o banco de dados aqui. Agora eu vou executar a aplicação. Então, como é que eu utilizo, né? Esses módulos aqui foi o módulo do sistema de pagamento via Pix. Só que eu vou pegar outros sistemas aqui e vou entrar aqui no nosso backlog. Como é que eu faço, né? Nosso backlog. Primeiramente é backlog. Cronograma que eu vou deixar por último aqui. Na verdade, o cronograma é aqui, ó. Esse módulo aqui agora que eu vou fazer é o módulo MDS Serviço Cadastro. Que é a documentação que eu estou desenvolvendo também. Essa documentação estou desenvolvendo ainda para fazer a documentação da aplicação. Eu estou aqui em cadastro de produtos. E é um simples CRUD aqui, né? Cadastro de produtos, tem os valores. E o que eu mais utilizo às vezes daí, pessoal, por exemplo, eu estou aqui no módulo de serviço. Vamos lá para o módulo de serviço. O módulo de serviço aqui tem algumas implementações que devem ser feitas. Por exemplo, os valores aqui da comissão, ele está
eu preciso restaurar esses valores aqui, ó, certo? E preciso e necessito. Com o Git Copiloto, por exemplo, aqui comissão, né? Então eu preciso ajustar esse valor. E outra coisa que necessita aqui no momento, para criar nova filters, eu preciso que no momento que eu editar esse arquivo, no editar a camada de produto, de serviço, eu preciso que no momento de editar apareça o upload de arquivo aqui. Apareça o upload para download, né? Aqui tá fazendo só upload, eu quero fazer o download também, certo? E o que é que eu faço, né? Para requisitar a IA para fazer essa implementação. Vamos aqui na gestão de frotas, vou como analista de requisito, eu poderia usar o OpenSpec para fazer toda a operação ali de análise de requisito, fazer tudo. Só que as ferramentas que mais utilizadas hoje é a Gira, entre outros, né? Tem um Trello e outras ferramentas, mas eu utilizo mais dessa forma. Então, primeiramente, eu faço a análise, né, de requisito. Demora um pouquinho, mas aqui é só um overview. Então, primeiramente, eu faço dessa forma, para separar aí os gerentes de projetos, os analistas, os POs. Ele tem ali nosso backlog do produto, o que é que vai ser feito. Então, vamos lá. Eu preciso aqui fazer um módulo. Qual é o módulo? Módulo produto. Módulo de serviço. Download ficheiro. Então eu escrevi aqui no meu backlog, download de ficheiro, e eu vou descrever aqui no MD. Eu tenho um MD pronto aqui só para exemplificação. Então o MD que eu tenho pronto aqui, ele foi o MD serviço de download. Como eu falei, esse MD você pode desenvolver na mão aqui junto com a outra IA. Eu utilizo o Copiloto para desenvolver. E aí eu faço a descrição aqui no MD. Eu poderia botar aqui um Markdown, que na verdade ele já utiliza o Markdown, a arquitetura do fluxo de download de arquivos. Objetivo, né? Permitir que ao editar o registro já possua o arquivo salvo. O usuário siga baixar. Aqui é editar o arquivo, estrutura modelo e arquivo, né, para upload, vai ter arquivo upload string, né, que guarda o caminho, o nome do arquivo, salvo. Ok. Persistência, caminho do arquivo é armazenar no banco de dados. Eu falei para ele que é armazenar no banco de dados aqui o arquivo, o caminho. Só que aí eu quero que no momento que a persistência eu tenho que avisar. Então eu tenho que avisar tudinho aqui no meu Markdown para ele. Eu tenho que, como analista, analisar primeiro o requisito, né? Aqui entender o requisito. E aí depois, entendendo o requisito, eu passo para o Gira. E aí o Gira, conforme eu falei, você vai fazer um repositório só de, se você quiser, de tarefas para que esses Markdown seja registrado. Você pode criar outra ferramenta aqui, né? Como analista eu vou verificando ó, o caminho, a página que é o projeto, exibir o link do download do arquivo quando o upload não for nulo. Ok, é um requisito. Aqui eu poderia colocar em documento também, tem outras formas do Gira, só que você veja a documentação do Gira oficial
como é que faz, certo? Mas aqui eu quero fazer só um review do fluxo do Iatoma projeto, certo? E, e aqui, exemplo de requisito, mostrar o download do arquivo como um link, o handler de controle, certo? E aí vai recuperar buscar o registrar ID, recuperar o caminho salvo arquivo upload, retornar um arquivo de resposta. O fluxo, o usuário entra em modo de edição. Se houver o arquivo salvo, aparece o botão link. Ó, o usuário primeiro vai entrar no modo edição. Então ele vai vir aqui. Deixa eu aqui. Serviço. Eu vou depois consertar isso aqui. No momento que ele clicar em edição, aqui ele já está trazendo os arquivos. Vamos ver. Ó, já está trazendo já os valores. Tudo certinho. Só que no momento aqui de ficheiro é para trazer o arquivo e download. Então aqui eu tô fazendo todo, especificando tudo para ele, para IA para fazer. O resultado esperado, o upload continua funcionando. Em edição do usuário ver o botão do download e o arquivo baixar diretamente. Ele tem que buscar o arquivo, vou pedir a IA para buscar o arquivo e fazer esse requisito, certo? Duas coisas que eu faço, salvo aqui a tarefa, já tem um Markdown e criar um novo repositório desse Markdown aqui, ó, novo repositório. E aí, eu criando esse novo repositório, eu já vou ter o controle desse módulo aqui, certo? Criar branch. Pronto, eu criei a branch desse repositório. Então agora eu vou ter o controle desse repositório aqui. Vou entrar aqui no meu GitHub. Como analista de requisito, eu estou fazendo como analista de requisito. Tem a visão aqui, certo? Tem a visão como analista de requisito. O desenvolvedor ele está lá fazendo sua tarefa e a IA também desenvolvendo. E aqui primeiro é o processo de análise de requisito. Confirmar. E depois eu tenho aqui meu quadro. Agora o analista ele vai passar fazer o controle de versão, certo? O controle de versão ele vai direcionar, se você quiser gerenciar esses requisitos, esses markdown, e aí você gerencia da sua forma, ok? Vamos atualizar aqui. Claro que o Gira ele tem uma forma de você configurar toda, né? O Gira tem uma documentação bem extensa, mas você pode configurar da forma que você queira trabalhar no seu quadro. Vou atualizar aqui. Tá carregando o quadro. Que eu já tenho o modo de serviço de download. Vou botar aqui em andamento. Deixa eu dar 2 cliques aqui para ver. Duas coisas que pode ser feito, pessoal. Como eu já tenho um repositório do meu Markdown feito, eu vou gerenciar esse Markdown, eu agora aqui, eu já tenho ele já pronto. E eu vou ter o controle desses MDs. Eu vou baixar o repositório, certo? Aqui no Git. Dar um Git push. Esses arquivos são os arquivos novos que vão subir. Dar um Git push, né? Aqui. E pegar o repositório que foi criado a branch, baixar a branch, atualizar, certo? E aí, atualizando aqui a branch, você vai ter os MDs
já do seu serviço. Por exemplo, o serviço de download tem o MD aqui certinho. Então você vai fazer o controle do MD também, que isso é importante porque no momento que o desenvolvedor pedir para a IA, você tem todos os requisitos aqui. Se o desenvolvedor verificou assim, a IA fez aqui um cadastro, esse fluxo aqui ele não era para ser feito. Aí o desenvolvedor pode alterar e salvar, e aí o MD vai ter o controle também. E aí o analista já vai ter o requisito, se ele alterar alguma coisa aqui, o controle de versão vai identificar. E aí o analista já vai ter confirmação lá que ele alterou o requisito. Ele alterou o MD, o requisito do que aí vai desenvolver. E aqui, o que nós fazemos agora, o desenvolvedor ele vai pegar, eu vou agora pedir, deixa eu só realizar esse commit aqui dessa feature aqui, que foi a feature, esse commit aqui é uma feature anterior, para não, é outra feature aqui que eu fiz e não era para estar aqui no momento. Feature módulo produto, módulo serviço, cadastro. Serviço. Que foi um módulo anterior. Não precisa realizar commit aqui, o commit nesse momento. Mas se eu realizar alguma alteração no MD aqui, se eu realizar alguma alteração no MD, eu preciso o desenvolvedor alterar e eu já tenho um controle de versão lá atualizado, ok? Então aqui o controle de versão está alinhado com o meu repositório, certo? Ramificação aqui, tem um módulo, ele já identificou o módulo serviço download. Então tá alinhado com o meu repositório. Agora, só que essa ramificação, pessoal, não é a ramificação do repositório de arquivos aqui do projeto. Aqui é a ramificação dos MDs. Lembrando que vai ter um repositório para MDs agora, porque esse controle aqui, depois você pode ter uma ramificação, criar outra ramificação para o projeto. Se você quiser colocar, eu coloquei os MDs dentro, junto com o projeto, pode ser também. É legal, ó. Você altera aqui e botei o MD junto com os projetos. É uma forma de eu organizar. Os MDs estão tudo com o projeto aqui. O analista pode chegar lá e colocar esses MDs tudinho junto com o projeto. Uma sugestão, né? É uma forma de eu gerenciar. Então ele vai trabalhar em cima desse MD. Ok? No momento que tiver em andamento aqui, o desenvolvedor já verificou lá e já pode desenvolver. Então ele vai chegar aqui, hashtag, ele vai chamar o serviço download, que é o nome do meu arquivo MD, certo? Aqui eu estou usando o Git Copiloto. Então o nome do arquivo do MD é serviço download MD. É menos trabalho, eu acho, e mais, se você quiser tirar o OpenSpec e outros, como eu digo, você pode utilizar. Só que eu acho menos trabalho e você tem a autonomia de gerenciar, não deixar a autonomia aí sozinha, certo? E aqui agora já tem esse MD. Se for alterado alguma coisa, melhorar, o desenvolvedor vai revisar e enviar lá para o analista de requisitos. E aqui ele vai chegar aqui, ó, realize o desenvolvimento seguindo a arquitetura. Pronto. E agora ele vai sugerir aqui no meu projeto. Esse projeto é em .NET, aí ela já tem um contexto aqui da minha arquitetura, do meu projeto, da pasta, ela já tem um conhecimento, como eu falei, quando ele tem a arquitetura das pastas aqui, ele já tem um conhecimento. E agora ele já tem a arquitetura aqui, ó, MD, da pasta, que é toda a estrutura de pastas. Você pode pedir para ele gerar esse. Também o desenvolvedor já tem toda a arquitetura e ele vai desenvolver em cima dessa SQL
Não precisa de squeal, não precisa de. Você pode criar sua squeal, mas não precisa no momento que você for criar o MD. Você vai estar concentrado mais no requisito e na revisão do desenvolvedor. É uma forma de. Eu utilizei o OpenSpec, pessoal, só que é aquela coisa. Eu não estou dizendo. Se você é acostumado, tem muitas telas, você consegue gerenciar, ok, tem um computador bom, você utiliza. Agora, se você quiser um controle manual para você mesmo, você pode utilizar dessa forma. Então aqui tá o fluxo está autônomo. Minha IA está começando a desenvolver, eu preciso aqui, já posso fazer outra coisa. Eu posso fazer outro requisito aqui, verificando o requisito, ó. Minha IA lá tá desenvolvendo e eu tô fazendo outra coisa. Eu vou ter que esses módulos aqui, vamos lá aqui, o módulo serviço. Minha IA aqui tá desenvolvendo, ó. Tá lá desenvolvendo, eu já passei o desenvolvimento para ela, depois eu vou realizar a revisão. E eu vou comissão, a comissão precisa aqui vou gerenciar outra coisa, outro backlog aqui que eu encontrei. Só que esse backlog é um bug. Então vou fix. Eu vai depender do nome. Se você quiser seguir Git Flow, eu vou seguir a documentação do. Eu faço o seguinte: módulo serviço para identificar comissão. Formatação. Ó, eu tô fazendo aqui uma análise de requisito e minha IA lá tá desenvolvendo meu MD. Ó, tá trabalhando aqui ela. Tá vendo? Eu tô fazendo outra tarefa em paralelo, já identificando outro bug e ela tá fazendo aqui ela já identificou de serviço, ela tá identificou o arquivo edit, né, página de serviço. E aí ele tá identificando, já identificou a camada de serviço aqui, o que é que tá acontecendo. Identificou, é complexo essa funcionalidade porque envolve download, então eu vou ter que realizar várias revisões, então esse vídeo vai ficar um pouco complexo. Só que o mais importante aqui é que você deve passar o MD e aí desenvolver. Depois você vai realizar a revisão do código que ela fez, né? Como analista tem que ser feito isso. E aí ela vai revisando aqui, serviço cadastro, já está fazendo todo o fluxo. Aí vamos lá, a gente está desenvolvendo aqui. O módulo meu bug está lá, depois eu faço esse bug aí. Serviço controle, ela ajeitou aqui meu serviço controle. Ela criou um serviço controle. Ah, para o meu arquivo. Ela vai ter que criar um serviço controle. Vamos lá, ela criou um serviço controle aqui para poder fazer esse fluxo. Ah, esse serviço controle ela criou porque ela vai utilizar JavaScript. Eu creio que ela vai utilizar JavaScript para pegar o ID aqui. Por isso ele criou um download de arquivo. E ele vai utilizar esse serviço controle application file, dá um serviço sim. Essa aqui é o processo de revisão que eu falei da IA autônoma.
Os desenvolvedores analistas lá tá desenvolvendo e só aplicando os MDs. E aqui você tem que, o desenvolvedor tá fazendo sua revisão. Vou aceitar para ele continuar aqui. Que é aceitei, ok. Ele desenvolveu um serviço controle, uma camada de controle, porque ele vai precisar fazer upload. Então, utilizando o serviço, upload de arquivo. Lembrando que não é só deixar aí a desenvolver, pessoal. Você tem que meter a mão na massa aqui, ó, revisando, verificando. Se você quiser melhorar aqui, ó, você vai melhorando. Fazer testes. Então não é só, as pessoas falam que é só ir a fazer tudinho. Se o MD não tiver completo, não tiver um refinamento bem completo, pode ser que ele venha, ó, ele criou na camada de controle aqui. Beleza, será que eu quero o controle? Eu vou fazer um teste. Eu posso melhorar isso e dizer que eu não quero na camada de controle. Eu tenho o meu, mas só que ele criou na camada de controle, eu creio que ele vai utilizar JavaScript aqui. Devolver para arquitetura. Está trabalhando aqui no meu desenvolvimento ainda. Serviço cadastro está atualizando lá, melhorando. Serviço list, ele está verificando. Deixa eu até fechar aqui uma aplicação, porque ele não vai atualizar serviço controle. Ele leu. Então, dependendo da filtros, pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco extenso, vai ficar um pouco longo. Mas o fluxo é esse de autônoma. Autonomia é os MDs para eles desenvolver. Tá desenvolvendo aqui, você está fazendo outra tarefa aqui de análise de requisito. Hoje você pode abrir outro agente aqui, ó. Você vem aqui em New Chat Windows e trabalhar, se você tiver um computador bom, já trabalhar nesse bug, certo? E aí você já pode trabalhar no bug de comissão e pedir para o agente aqui já desenvolvendo outro, pegar essa telinha aqui, tá desenvolvendo e multi-agente. Aqui você está trabalhando com multi-agente. Trabalhar com bug já que você trabalhou. Por enquanto ele está trabalhando no outro. E assim vai por diante. Então os MDs são aqui no Gira são o controle chave e tem que ter um bom MD, né? E você vai revisando o código. Às vezes eu meto meio na massa que o aí aqui às vezes erra algumas coisas. Por exemplo, esse controle aqui, ele criou serviço controle. Será mesmo? Eu estou revisando que eu quero essa camada de serviço controle. Eu preciso que ele desenvolva primeiro para mim. Eu como analista, arquiteto, eu vou agora analisar, saber se esse serviço controle vai estar encaixado no que eu espero no requisito, né? Os desenvolvedores vão virar mais analista aqui, né? Fazendo. E às vezes eu posso alterar aqui, ó. Chegar a alteração aqui, eu vou upload. Eu não quero serviço aqui, upload. Vou passar alteração. Então, pessoal, mão na massa a gente vai trabalhar, mas só que é importante tá monitorando só aí e verificando o código, né? Pode ser que ele colocou aqui serviço, será que esse serviço controle está certo, está correto? Então precisa analisar, meu tempo de análise vai ser maior aqui. É o que eu falo. O tempo de quantidade de arquivos que está implementando aqui, ó, eu vou ter que analisar todos, um por um, ver se está certinho, fazer testes. Então, nosso fluxo, a gente atingiu outro fluxo de outra features aqui, é o fluxo de autônoma. Então, nosso quadro está em desenvolvimento. Eu poderia colocar aqui tá um pouco lento porque minha IA está trabalhando lá, utilizando muitos tokens. Tá aqui em módulo, eu posso colocar um IAzinho aqui, ou um quadro aqui, a gente trabalhando, né? Que é a nova coluna. Deixa eu ver aqui. Agentes.
Acho que eu não posso passar. Posso ir, posso. Aí, o meu modo tá com agentes IA aqui, ó. Desenvolvimento. Serviço cadastro. Revisão, né, não? Então, nós não perdemos trabalho aqui, pessoal, tá vendo? Tem muito trabalho a fazer o analista desenvolvedor. Ele precisa, se ele for o analista de requisito, o analista de requisito já faz aqui. Ele está sendo multitarefa agora também. Então, assim, ele precisa monitorar a sua IA, vir aqui para revisão, a IA está desenvolvendo ainda, certo? Mas ele precisa atualmente aqui já revisando. Eu não posso fazer outra tarefa, ele está revisando agora. Poderia colocar um agente para revisão. Não, não é melhor. Eu acho que não é bom revisão. Revise você mesmo, chegue aqui, agora faça um papel de desenvolvedor agora. Aqui, ó, ele criou no meu arquivo, ele fez um file, um hífen snu model upload de arquivo.